E depois de alguns encontros com animais do passado, amigos, ele tomou uma decisão. A decisão de enfrentar o seu tio Scar. Ou seja, voltar naquele passado no qual ele teve aquele problema e de fato resolver aquele problema. Só que ele só tomou essa decisão depois de ter a motivação correta. Por quê? Porque Nala, que era a leoa que vivia com ele quando era pequeno, que eles brincavam e qual ele tem uma certa paixão, chegou para ele e disse: você precisa voltar, volta porque o habitat, tudo o seu reino está sendo destruído pelo seu tio e você precisa voltar para ajudar a gente. E ele, em mais uma situação no qual ele tinha que tomar a decisão, no qual ele tinha que enfrentar um problema que era do passado, por medo, ele foge desse conflito, ele vai para a floresta e começa a refletir sobre esse assunto, mas ele responde que ele não vai voltar, que ele está bem ali. Porém, depois ele se encontra com um macaco. O macaco, aquele que, se você conhece bem o filme, é aquele que apresenta ele para todos os animais lá no início, quando ele nasce. E esse macaco diz para ele: eu te conheço. E ele não reconhecia o macaco. Ele falou: como assim você me conhece? Você é filho de Mufasa. Ah, você conhece meu pai? Sim. E aí o macaco sai correndo. E ele sai correndo atrás do macaco. E o macaco fala assim: seu pai está vivo, venha comigo. E ele começa a seguir o macaco. E o macaco leva ele até uma lagoa. E nessa lagoa ele vê o próprio reflexo. Assim como lá no início ele tinha colocado a pata dentro da pata, da pegada do seu pai, que ficou no barro, na terra, e ele percebeu que ele não estava preparado, nesse momento que ele olhou para a água, ele percebeu que agora ele estava preparado. E ele começou a ter uma visão do seu pai, falando que sentia-se decepcionado por ele ter fugido daquela situação, por ele não ter voltado para ajudar os animais do reino que o pai dele tinha deixado para ele. E aí teve a motivação correta, a motivação de alguém do qual ele sentia que era uma autoridade, de alguém que ele via como autoridade, de alguém que ele se importava com a opinião. Então, quando ele teve essa motivação correta de olhar para alguém que era importante, que tinha uma autoridade sobre ele, lá no início que ensinava que ele poderia ser o rei no futuro, que ele teria que se preparar, ele ia crescer e que ajudava ele em situações de problema, agora estava dizendo para ele que estava decepcionado. E isso foi a motivação suficiente para que ele decidisse voltar e enfrentar o seu tio para retomar o reino e de fato começar a enfrentar aquele problema que era do passado e viver conforme ele deveria estar vivendo, como um rei leão.